Olá, boa noite, Dulce. Seja bem-vinda. Eu só vou fixar aqui o nosso tema. Oi, Luciana, seja bem-vinda. A Carmen também seja bem-vinda. Nossa convidada já entrou. Luciana, Sabrina, sejam todas bem-vindas à nossa live hoje. Muito bom tê-las vocês aqui, prestigiando esse momento, que a gente vem trazendo bastante conteúdo que está gerando valor na vida do outro, de quem está lá, né? Obrigada, Sabrina, está lindíssima. Olha, hoje eu dei uma caprichada, porque tá frio, e quando a gente diz que a gente se arruma bem aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente veste as roupas de inverno, né? Então, assim, hoje eu tô mais adequada. Oi, Carla, seja bem-vinda. Daqui a pouco, pessoal, nós vamos já chamar a nossa convidada. Hoje nós vamos trabalhar com o tema liderança situacional com a Carmen Giacomini. Entrou IPG Giacomini, seja bem-vindo. Que legal, pessoal, participando. É um conteúdo muito rico que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos aprender um pouco com a Carmen, que é especialista também em liderança, já trabalhou e trabalha com líderes. E vem com esse trabalho maravilhoso. Hamza Kamal, seja bem-vindo. Às vezes eu não consigo falar seu nome direito, tá? Mas acredito que a pronúncia seja próxima. Oi, Silvana, seja bem-vinda. Logo, logo a nossa convidada vai estar entrando. Ela já está presente. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal entrar, que vai valer muito, muito a pena essa nossa live de hoje. Deixa eu já chamar a nossa convidada. Ela já está entrando. Vamos aguardar ela entrar, que vai ser um tema muito, muito legal. Oi, Carmen! Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, e você? Legal. Tudo bem. Oi, Zoila, seja bem-vinda. A Iraci também seja bem-vinda. Boa noite para todos. Que satisfação, prazer enorme tê-la aqui na nossa live, Carmen. Uma imensidão. Eu acho que você está falhando o teu áudio. Só um pouquinho que eu vou ver aqui. Deixa eu aumentar o meu também, deve ser o meu. Vocês me escutam melhor agora, gente? Estão pedindo para aumentar o som. Agora sim, falou que agora tá. Isso aí, vamos nos ajudando, né, Carmen? Colaborando com os ajustes. Isso aí, os ajustes são importantes. Porque a internet tem disso, às vezes a gente acaba se passando, eu mesma estava com o som um pouco baixo. Então, pessoal, o meu não está muito alto, mas está bom. Tá, eu vou ter que abaixar, acho que só um pouquinho para a gente ajustar, mas vamos, tá bom. Pessoal, então, gente, tá tudo bem, beleza, vamos dando joinha, um ok, para a gente entender que tá tudo certo na nossa live. Vocês me escutam bem? E a Carmen também, né? Beleza. Então vamos iniciar nosso momento. Eu sou a Silvia, mãe da Amanda e do Bernardo, trabalho com desenvolvimento humano há cerca de 15 anos. Sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, trabalho com liderança, coaching, mentoria. Estamos no processo assim, de caminhadas juntas, né, Carmen? Junto com o Instituto IMC, na qual nós fazemos parte como alunas, e é de lá que nós trazemos nossas formações, nossas bagagens, através da nossa mentora Alessandra Zmanioto. Nesse momento ela está numa Masterclass, que dá para a gente estar também, né, Carmen? Mas a gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Então, assim, eu quero... Isso. Eu quero te convidar a se apresentar, Carmen, e dizer que é uma satisfação tê-la aqui na minha live, no meu canal,
com todas essas pessoas belas e maravilhosas que estão assim, com sede do teu conhecimento, da sua sabedoria, do seu expertise, da sua expertise. Hoje nós estamos aqui para aprender contigo. E, pessoal, a live é de vocês. Foi feita com muito carinho, com muito amor. A gente vem conversando há uns tempos, né, Carmen, sobre essa live. Sintam-se bem à vontade para fazer questionamento, para tirar dúvida, para acrescentar, que nossa live o intuito é transmitir o conhecimento, fazer com que a gente transmita e também aprenda, né, Carmen? Esse é o objetivo da nossa live. Olha, o pessoal está dizendo aqui que duas super profissionais, a Priscila Caminha do Rio de Janeiro, oi Pri, a Iva, a Ivane, ai que legal pessoal, sejam todas bem-vindas. Então, Carmen, seja bem-vinda novamente e te convido a se apresentar a nossa live, que vai ser incrível, acredito que sim. Obrigada, Silvia. Então, boa noite a todos que já estão na live, os que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Teremos aí um período aí de um bom bate-papo, de um assunto bastante interessante, né? Que é a liderança situacional. O meu nome é Carmen Giacomini, eu sou mentora, sou coach também, trabalho com lideranças. Todo o tempo eu trabalho com lideranças, tanto individuais como de organizações. O meu trabalho é desenvolver pessoas, que é o que eu gosto de fazer e que eu faço já há um bom tempo. Trabalho em empresas, trabalho individualmente também. Então, hoje o nosso assunto aqui, eu sou mãe de 3 filhos, de 3 homens, e tenho um neto também. Então, Nossa, hoje o nosso assunto legal. é uma família que já está ficando grande, agora está aumentando. E é um prazer, Silvia, estar aqui com você, hoje participar dessa tua live, que a gente vem acompanhando o teu trabalho já há bastante tempo. Você tem feito várias lives, todas de grande qualidade, com excelentes profissionais, e hoje estamos aqui para dividir esse espaço aqui com você. Ai, que bom. Fico muito feliz que você tenha aceito esse convite. E aproveitando assim, antes de você iniciar, vamos saudar os novos participantes. E você vai me ajudando também, tá, Carmen? Tem a Vanessa que chegou, a Michele, de Erechim, Joanes. Deixa eu ver mais Joanes, querida, pessoa. seja bem-vinda. A Joanes é uma moça, então. Eu li errado, então. A Não, Vanessa. é Joanes, é uma moça, uma menina. Que legal. Sejam todos bem-vindos. Como eu disse no começo, a live é para vocês. Ficam bem à vontade para tirar todas as dúvidas, que estamos aqui para ajudar. Então, hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre a liderança situacional, né? Que é uma liderança, assim, vamos dar uma introduçãozinha, depois quem quiser ir perguntando, e você, Silvia, fique bem à vontade para me perguntar. É uma liderança que é moldada de acordo com a variação, né, das situações que se apresentam. Então, é uma liderança que se... O líder, ele tem a capacidade de adequar-se ao momento, né? Esse líder situacional, ele tem essa capacidade de se adequar ao momento ali que ele está trabalhando e conduzir os seus colaboradores de uma forma mais efetiva, dando para eles, fazendo com que eles deem o seu melhor, né? E alcance os resultados esperados de acordo com o contexto que eles estão vivendo. E nós temos aí dois estudiosos, né, que foram os que desenvolveram essa teoria da liderança situacional, que é a pronúncia aqui, vamos lá, Hersey e Blanchard. São um cientista comportamental e um especialista em gestão, né? Então, eles foram os que desenvolveram essa teoria da liderança situacional. E eles identificaram, então, que os líderes, né, um líder de alta performance, ele utiliza diversas formas de liderar, né? Ele não tem uma forma única, uma forma engessada, ele tem diversas formas de liderar, que ele vai se adaptar ao perfil de cada um dos colaboradores, ao perfil profissional, né, do seu colaborador, né? Então, ele avalia então os aspectos, as condições técnicas, a inteligência emocional desse colaborador e vai aliando aos fatores do contexto, né, para que ele possa fazer essa gestão com mais qualidade. E as estratégias que ele vai usar, que esse líder vai usar, são todas elas diferenciadas, né, porque ele consegue assim delegar tarefas mais adequadas a diferentes níveis de capacidade dos seus colaboradores, né.
Os colaboradores são diferentes, né? As pessoas são diferentes e eles têm diferentes níveis de capacidade, de entendimento. Então, as estratégias que esse líder situacional vai utilizar é diferente para cada um desses líderes da sua equipe, né? E então, de acordo ainda com o nível também de maturidade desse profissional, né? Esse líder vai oferecer um apoio, uma motivação necessária que atenda a performance desse líder e as demandas da própria empresa, né? Esse líder situacional, que faz essa liderança situacional, ele inspira, ele ensina os colaboradores, né, a desenvolverem uma postura para que eles saibam lidar cada vez melhor, né, para que esses liderados saibam lidar cada vez melhor com os desafios, né, que surgem todos os dias nas suas carreiras, né. E aí, então, eles vão se potencializando mais e ficando com uma melhor performance. Esse líder a eficácia desse líder está na capacidade que ele tem de se adaptar, né, ao comportamento, adaptar o seu comportamento gerencial, né, ao nível de maturidade, como eu falei, ou a sofisticação do seu subordinado, ou seja, da própria situação. Então, é mais ou menos isso um resumo sobre ao assunto de hoje, que é a liderança situacional. Que show, Carmen. Essa sua introdução foi pertinente, tá? Nos abriu bastante o horizonte, que algumas pessoas não sabiam nem como que é uma liderança situacional. E essa sua introdução foi muito legal, nos trazer esse novo olhar sobre essa liderança. Que a gente fala liderança, líderes, mas não a liderança situacional em si. Deixa eu só saudar as pessoas que estão entrando, que eu gosto muito disso. A Ana Paula Cerbaro, tive o prazer de trabalhar com essa líder, muita gente fina, super competente. Muito feliz por você estar aqui. A Bordion, Amanda Bordion, Chau Cris, não sei se a pronúncia é essa, mas tá tudo bem. Aurício, como é o nome dele? Aurículo, as pronúncias que vocês entendem, né? Mas tá tudo certo, né? E a Zoila faz uma contribuição aqui, Carmen. Para cada situação, o líder atua com uma ferramenta mais assertiva. Exatamente. Fez todo sentido, Zoila, seu comentário. E, Carmen, dentro do que você fez, nos trouxe dessa introdução sobre liderança situacional, eu te questiono, mas o que é uma liderança situacional? A liderança situacional hoje, ele é um estilo de liderança, né, verdadeiramente bem-vindo às empresas. Ele é muito bem-vindo às empresas, principalmente nesse momento atual, né, de situações complexas para se resolver e tal. Ele é um modelo de gestão que esse líder, então, ele toma decisões, adequa o seu comportamento e as suas capacidades técnicas, né, conforme o momento que está se vivendo. E no qual o momento que a empresa está vivendo e no qual os seus liderados se encontram também. Ele ajusta isso aí. Então, segundo essa teoria, um bom modelo de liderança precisa ser mutável, né? De acordo com a necessidade do colaborador. Ela tem que se adequar à necessidade do colaborador. Isso é uma liderança situacional. Ah, que legal, que perfeito. Mais gente aqui assinando e comentando. A gente vai aproveitando enquanto vão falando, vão chegando, vamos cumprimentando. Giovana Terra, do Rio de Janeiro. Gil, seja bem-vinda. Você foi muito bem falado ontem na nossa live. E deixa eu ver mais quem mais aqui. O Carlos Giacomini também. Ana Paula Cerbaro falando, foi um prazer trabalhar com você, Silvia. O prazer foi meu, Ana. Então, Giovana, seja bem-vinda, e o Carlos também. Então, Carmen, e como que funciona isso na prática? Como que a liderança situacional funciona na prática? Existem dois focos que podem ser seguidos, né, na prática, na liderança situacional. É o foco no comportamento, né, quando a liderança se concentra no comportamento das pessoas, né, e aí ela considera os aspectos emocionais da equipe. Ele dá segurança, ele incentiva, ele encoraja as pessoas diariamente, quando o foco dele é
Quando o foco é na tarefa, o gestor, às vezes, aí nesse caso, ele se prende um pouco mais às tarefas, né? E ele apenas vai, então, ajudar o colaborador nos aspectos técnicos, né, do trabalho dele, né? Então, é os dois focos da liderança situacional, no comportamento e na tarefa. E faz sentido, Carmen. Pessoal, só um momento. A minha internet está travando ou a da Carmen? Porque se eu tenho que verificar aqui com os meus colaboradores aqui de casa para verificar a internet se está travando, se é a minha ou se é a dela. Porque está dando uma travadinha, mas tá tudo bem. Se vocês estão me escutando, estão escutando ela, tá tudo certo. Carmen, tá por aí, né? Porque parece que estava paralisada a tua tela. Oi? Então tá, vamos Oi? continuar. Vamos Eu estou continuar. te ouvindo bem, Perfeito. Carmen, tá bem e tranquilo, bem tranquilo. faz sentido eu te perguntar que o líder, né, nesse momento, precisa conhecer o seu liderado para entender esses comportamentos que você tá nos esclarecendo? Com certeza, o líder precisa ficar muito próximo do seu liderado, né? Ter um relacionamento muito próximo do seu liderado, observar muito esse liderado, para saber com quem ele vai trabalhar, né? Ele tenha o conhecimento da empresa, as situações que a empresa vivencia, as situações que precisam ser, as demandas que a empresa tem, propriamente ditas, mas ele precisa conhecer esse liderado, né? Então, para que ele possa exercer essa liderança situacional, ele precisa conhecer muito esse liderado. Ele precisa trazer ele para perto e ter um bom relacionamento e, enfim, conhecer o seu liderado, né? Eu li um livro, eu sempre comento quando eu falo em liderança, o livro O Coach de $1 trilhão. E ele diz o seguinte: o líder, o Bill Capable, uma pronúncia assim que eu tenho que treinar 2 noites e 3 dias. Oi, Ali, Ali entrou. Oi, Ali, nossa mentora entrou. Olá, tudo Então, bem? assim, Seja bem-vinda. que legal, aqui o pessoal entrando, tem mais gente aqui entrando. Oi, Dica. E ele diz o seguinte, que num, as táticas dele, a estratégia dele, ele é conhecer a fundo o teu colaborador, o teu liderado. Desde, assim, desde o que se passa na sua vida pessoal. Porque ele vai entender, quando ele chegar em casa, no trabalho, se ele não está legal, como é que ele vai agir em determinado comportamento, e ele vai entender o porquê que aquele seu liderado está com aquela situação, que está com aquele comportamento que não é anormal, que não é normal dele, que é alguma coisa é atípico do dia. Então, ele sempre dá estratégia, ele sempre nos traz a reflexão de conheça o seu liderado. Para daí assim você consegue aplicar essa liderança situacional que a gente vem falando, né? Que você está comentando, com mais êxito, com mais sucesso para a empresa. Porque se você só conhece o seu liderado das tarefas que ele faz na empresa, isso não é conhecer o comportamento do seu liderado, não é conhecer a fundo o teu liderado. É saber como é ele lá fora também. Isso essa aproximação do líder com o liderado, eu defendo muito, eu levanto a bandeira, porque não é se titular líder, mas é saber quem é o seu liderado, para poder até entender, em muitos momentos, ajudar ele em algumas situações. Porque não é que ele não sabe fazer as atividades, não sabe desenvolver a tarefa. É o momento que ele está passando. Fez sentido, Carmen? Exatamente. Essa contribuição? Total. Exatamente isso. Quando às vezes existe uma situação que o líder não está dando umas boas respostas no trabalho, o que o líder precisa fazer é se aproximar desse colaborador e procurar descobrir o que está acontecendo, ou a outra coisa que ele esteja vivenciando, um momento difícil que ele esteja vivendo, e que começa a dar, a reverberar no trabalho dele, né? Então, quando o líder conhece esse liderado, ele tem como entender e usar as ferramentas adequadas para que ele volte à sua performance no trabalho. É que ele vai usar as ferramentas adequadas, como você falou, por exemplo, tá, Com por que que não, certeza. ele vai usar, eu não vou usar qualquer ferramenta, mas o que que eu preciso fazer para desenvolver essa habilidade que tá impactando no desenvolvimento e na produtividade do meu liderado, né?
Ali tem uma pergunta, Exato. você precisa conhecer a fundo o seu liderado? Eu acredito que você precisa conhecer o teu liderado. Exatamente, você Não precisa é, conhecer não o é teu da porta liderado. para dentro. Não é da porta para dentro da empresa, que não é só eu acredito que não é só as competências técnicas, mas as comportamentais lá fora também influenciam no seu trabalho. Então, como é que você vai Ah, poder ajudar se você hoje não conhece? Né, Carmen? exatamente, você precisa ter um olhar mais cuidadoso com esse liderado, e não só cuidadoso, quanto generoso com ele também, porque ele também pode ter problemas e pode vir a ter dificuldades que vão repercutir no trabalho e que o líder pode, às vezes, muitas vezes, contornar essa situação se aproximando desse colaborador. Exatamente. Às vezes o liderado ele precisa de uma atenção, de um conselho, de uma palavra que desperte uma atitude positiva na vida dele. Tá? É o que a Zoila falou, é Exatamente. empatia. É empatia, Isso, exatamente. às vezes até apenas uma conversa, talvez ele precisasse só ser ouvido, né? Ele tinha alguma coisa que ele precisava compartilhar com alguém, ele não tem esse alguém para compartilhar, de repente o seu líder compartilha com ele, ele compartilha com o seu líder esse assunto e já começa a se sentir muito melhor e a entender melhor a situação e a conseguir a caminhar de novo, desenvolvendo o seu trabalho com uma performance mais adequada e de melhor qualidade. Concordo. A Ellen está dizendo assim, ó, muitas vezes o liderado executa bem a tarefa, mas de modo diferente do que o líder espera. Neste caso, o certo é sentar e encontrar um caminho para ambos caminharem juntos, correto? Correto, correto. Para isso a importância dos feedbacks nas empresas, né? O que é feedback? É comunicação. Quando eu estou me comunicando, eu estou me interagindo com essa pessoa, eu estou me inteirando do que está acontecendo com ela, de quais são as queixas dela, o que ela, qual é a situação que ela está vivenciando, que está incomodando, enfim, e eu vou poder entendê-la melhor. Mas se eu não conversar com ela, como eu vou saber, né? Então, eu preciso ouvir e dar o meu feedback para ela, o que está acontecendo, por que ela não está atingindo os resultados esperados e por que houve uma mudança de comportamento. Então, o líder precisa dar esse feedback e aí, nessa conversa, ele vai descobrir o que acontece. E também, depois que ele conversar, fazer um acordo com ele, dar um prazo para ele resolver a situação, enfim, e novamente conversarem para ver o que aconteceu, como é que foi a evolução de todo o processo. Como é que foi a evolução do combinado, né? Do Exatamente, do combinado combinado. do combinado. Exatamente, tem que ter sempre, quando tem um feedback, tem que ter um combinado, né? Exato. A Iraci está dizendo assim, olhar da porta para fora também, se fizer sentido para você como líder, sim, para mim faz sentido. Sim. Olhar da porta Se para fora fizer. também, porque, Carmen, como é que eu vou poder ajudar dentro da minha empresa as habilidades e competências do meu liderado se eu não sei o que passa lá e qual a ferramenta que eu vou utilizar como a Zoila contribuiu? Sim, eu preciso conhecer, eu entendo que eu preciso conhecer da porta para fora também, porque o da porta para fora pode influenciar nas habilidades, na produtividade, nas competências daquela pessoa que eu preciso estar ali todo dia constante, em desenvolvimento, produzindo e para dar resultado para a empresa, porque hoje a empresa quer o quê, pessoas? Resultado. E esse Resultados, resultado eu tenho que exatamente. estar atento. Esse resultado eu tenho que estar atento. Tá? Por que ele estava dando resultado até uma semana, 2 semanas atrás e agora mudou? Então, você precisa realmente entender da porta para fora o que se passa na vida do É, seu liderado. Entendo isso. exatamente. É que, claro, quando não tem nenhuma situação, o trabalho está fluindo naturalmente, a pessoa está dando os resultados esperados, está cumprindo as suas tarefas, tudo certo, está evoluindo desculpe, naquele momento de trabalho dele, tranquilo. Porém, quando começa a ver algumas situações, aí sim, vamos ver o que está acontecendo. Aí vamos olhar também para fora, ver o que está acontecendo, qual é a situação que ele tem, né? Mas eu digo que nada que uma boa conversa não esclareça tudo, né? Uma boa conversa Exato. com habilidade, com empatia, colocando-se no lugar da pessoa, uma conversa num tom amigável, né? Sereno, individual,
o colaborador com certeza vai expor a situação e muito mais facilmente o líder vai poder ajudá-lo a resolvê-lo. É recalcular a rota, né? É fazer o que nós podemos fazer de Exatamente, diferente do que a gente pode, o que está sendo feito agora. Se não está dando resultado, o que estava sendo feito, o que a gente pode fazer de diferente? A Iraci contribui também exatamente. assim. Então estou no caminho certo na minha empresa. Parabéns, Iraci. E a Zoila faz uma contribuição. Em uma empresa, se não tem feedback, não tem ajustes, e os resultados continuarão sendo sempre os mesmos. Concordo, Zoila, sua contribuição Também concordo. veio num momento muito importante. A Giovana contribui. E, por vezes, é possível uma readequação da área ou escopo. Sim. Daqui a pouco não é aquela área que Exatamente. ele não consegue, não é aquela área que Às ele não vezes está as mais conseguindo dificuldades se deles estão desenvolver. exatamente naquele setor, as dificuldades deles estão ali, ele não tem habilidades, né? Aí a gente vai pensar em perfil comportamental também, né? E olhar tudo isso aí, fazendo parte do todo, de toda a observação sobre o colaborador, que vai nos dar um norte. Ele não está contribuindo satisfatoriamente, por quê? Qual é o motivo? Quando você descobre isso aí, fica com certeza mais fácil de solucionar. Perfeito. Vamos saudar o pessoal aqui. Luciana, seja bem-vinda. Josemar, curso em enfermagem. Dioneia Pote, né? Dioneia eu conheci também, é uma pessoa maravilhosa. José Uhum. Roberto, bastante gente, pessoas aqui entrando para contribuir com a nossa live, que hoje o tema é bem pertinente e ajuda bastante. Tem bastante líderes aqui que eu vejo, que está na nossa live, e faz todo sentido. A Michelle também entrou agora. A Giovana diz assim, ó, já fiz mudanças, só um pouquinho, só Travando um lá. pouquinho aqui, ó. Já fiz mudanças com colaboradores e ele passou a performar super bem. Você, perfeito, quando o líder toma essa atitude de você, não é só demitir, não é fazer o desligamento, adequar ele a um novo setor, nova atividade, porque ele vai ter muito mais produtividade, vai ser bem mais assertivo e lá ele vai se encontrar muito bem, Giovana. É esse olhar que o líder deve ter. Não, hoje a gente escuta, alguns líderes falam assim, não serve para mim, vou desligar. Não é esse olhar que a gente precisa ter. É ver quais são as habilidades e competências que ele tem que vai fazer sentido no outro setor, em um outro cenário, e ele vai se desenvolver. Não é isso? Aí entra então o nosso líder situacional, né? Situacional, que é aquele que vai entender todo o contexto do colaborador, como a Giovana falou, e vai tentar resolver a situação, né? Porque o líder, o quê? Ele é um resolvedor, né? O gestor, o líder, enfim, ele é um resolvedor, ele está sempre resolvendo situações. Esse é o papel dele, né? Na verdade, ele está ali porque ele também gosta desse papel, né? Esse é o papel dele na empresa. Então, ele está ali para resolver as coisas. E quando ele se aproxima desse colaborador, tranquilamente as soluções, os resultados vão começar a aparecer, né? Se precisa desligar. A última coisa é o desligamento, porque a gente Desligamento. sempre tem que seguir pela ideia de salvar pessoas, né? Porque o desligamento ele é bem mais complexo, ele é mais caro, enfim. Então, de E repente, doloroso. recolocar é doloroso, e recolocar a pessoa em outro setor, ou não também, resolver de outra forma que seja uma situação passageira que ele está vivenciando. Exato. A Carla diz assim, ó, como ainda existe líderes, abre aspas, fecha aspas, líderes, que não enxergam isso e preferem só exigir, sem suporte e sem feedbacks. Pode contribuir, Carmen, com essa pergunta? Eu não ouvi o que tu disseste. Pode repetir, por gentileza? Como ainda existe líderes que não Hum. enxergam isso e preferem só exigir, sem suporte e sem feedbacks? Se ainda existem líderes assim, Como que sem pode existir suporte, líderes assim? Acho que é uma pergunta, como ainda pode existir existem, né? líderes? Ainda existem, mas o mercado está selecionando mais com qual líder ele quer ficar, né?
as empresas, né? O mercado, as empresas estão selecionando melhor isso aí. Esse líder, assim, que só dá ordens, autoritário e que não procura resolver essas situações, não tem feedback, não tem conversa, é assim, ponto. Esse líder, ele está ficando, é um líder ultrapassado, na verdade, né? Porque você está trabalhando com pessoas, né? E as pessoas, elas querem atenção, elas querem ser consideradas, valorizadas, né? Elas querem ser reconhecidas, elas têm problemas, todas têm. Então, assim, hoje precisa-se de um líder que entenda a situação do colaborador e procure resolver conjuntamente com o colaborador. Ele tem que trazer ferramentas para resolver isso aí. E na pior das hipóteses é o desligamento, mas ele vai usar várias ferramentas que ele tem ao seu alcance e o desenvolvimento dele como líder situacional permite que ele faça esse trabalho com os seus liderados dentro de uma organização. A Silvana está trazendo uma contribuição assim, ó. Acho, Carla Regina, que esses líderes não tiveram um coach para ajudar. E ela concordou, verdade, Silvana, não tiveram uma pessoa que desenvolveu essas competências de líderes, que hoje nós não nascemos líder não é uma profissão, né? O líder, você desenvolve essas habilidades nela. E outra contribuição da Leca Eventos, Lecan, que é a Sol. Sim, todos nós queremos ser reconhecidos. Oi, Sol, querida Sol. E uma mensagem que a contribuição da Carme, que ela colocou aqui, eu achei bem interessante, que o líder gosta de desafios, o chefe gosta do previsível. É previsível, né, a palavra, né? Do previsível, exatamente, concordo contigo. Pessoal, que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, a live de vocês está ótima, vocês estão interagindo bem e foi feita para vocês. Carme, dentro da liderança situacional, qual a importância da liderança situacional dentro das organizações? Oi, Bianca. A liderança situacional ela é muito importante para os resultados positivos da empresa, né? Como a gente já estava comentando ali antes, né? As organizações hoje elas têm exigido lideranças que tenham habilidades para trabalhar num curto espaço de tempo e com poucos recursos, né? Então, esse tipo de liderança, a liderança situacional, né? Ela está fortemente alinhada, né? Com esses novos desafios do ritmo de trabalho de hoje, né? Então, ela é uma liderança que vem para guiar, para propor soluções conforme o perfil de cada colaborador que faz parte da equipe, né? Então, assim, ela vem para resolver toda essa situação aí. Ela é importantíssima para as empresas hoje, né? Então, é o líder que todo mundo quer, né? Esse líder situacional, que vem e se adequa para cada colaborador que faz parte da sua equipe, né? Que vem guiar, propor soluções, né? Como a gente estava comentando antes, ele senta para dar o feedback, para ouvir, para conversar, é isso aí. Ele vai guiar esse colaborador e ele vai propor o quê? Propor soluções para ele, vai indicar ferramentas, vai dar dicas, enfim, para solucionar a situação do colaborador que não está performando muito bem, né? Então, esses são as pessoas que fazem parte da equipe desse líder situacional. Pessoas que vão ter todo esse suporte. Todo esse suporte. E, claro, que como a gente comentou antes ali, como esse líder situacional é um líder que precisa conhecer o seu colaborador, ele vai, com certeza, engajar muito mais esse colaborador. Né? Porque ele se aproxima desse colaborador, ele valoriza esse colaborador, ele vê quais são os pontos fortes, né, desse colaborador e vai começar para ele aproveitar, digamos assim, entre aspas, aproveitar dentro da empresa essas habilidades e essas competências do seu colaborador. Ele, então, faz esse trabalho de aproximação, né? Ele faz esse trabalho que, no final, termina num grande engajamento, né? Da equipe com o líder e com a empresa como um todo. Então, Carmen, dentro da sua... Desculpa, te interrompi, pode Não, pode falar, pode falar.
E dentro das suas experiências, hoje você acredita que existe uma grande, por exemplo, assim, porcentagem de empresas que têm essa liderança situacional, que acredita nela, que ela está inserida vivamente, que ela está inserida, digo assim, constantemente nas empresas, ou só algumas que têm essa liderança situacional? Hoje Ela as é bem empresas estão vista? ela é muito bem vista pelas empresas, né? E essa teoria da liderança situacional, ela começou em 1969. Ela já tem um tempo, né? E as empresas começaram, então, ela entra em 1969, vem fazendo a sua trajetória, e os líderes vão aderindo a esse tipo de liderança, e as empresas, consequentemente, também contratando esses líderes que têm esse modelo de gerência, né? Esse modelo Modelo de de gerência. gerenciar com a liderança situacional. E as empresas estão cada vez mais buscando esses líderes, as grandes empresas principalmente, né? Por quê? Porque esse líder vai gerar o que para a empresa? Produtividade. Porque um colaborador engajado, né? Como a gente falou, engajado, com suas competências bem aproveitadas, o que ele gera para a empresa? Produtividade. E o que as empresas querem? Produtividade. Então, ele é um líder que está sendo muito procurado, cada vez mais procurado e cada vez mais fazendo parte das empresas. Certo. A contribuição da Michelle diz assim: o momento exige muito essa presença de um líder situacional. Sendo, concordo Exato. contigo, Michelle. Ah, tendo essa boa aceitação das empresas com uma liderança situacional, perdão, com a liderança situacional, quais são os benefícios que ela traz para a empresa? Os benefícios que a Quais, liderança quais traz os para a empresa? benefícios? Isso, exato. Sim. Então, como eu estava falando, né, que trata-se de um estilo de liderança verdadeiramente bem-vindo nas empresas, né, principalmente nesse momento atual, né, é um estilo de liderança muito bem-vindo, né, ele traz benefícios para toda a organização. Por quê? Porque ele torna os processos mais rápidos, né, bem mais rápidos, e além dele tornar os processos mais rápidos, ele aumenta a qualidade de vida dos profissionais da empresa, porque o colaborador não tem que ir lá, tá descobrindo, chegando naquilo lá sozinho. Ele tem ali um apoiador, ele tem ali um líder que fica junto com ele, que está do lado dele e que oferece esse suporte para que ele mais rapidamente desenvolva essas habilidades que são necessárias e e aí, então, claro, ele vai demorar menos tempo, né, para ficar um colaborador bem preparado, engajado. Então, ele vai ter, então, mais qualidade de vida também, né? Essa liderança situacional, ela promove mudanças, como a gente comentou antes, que incentivam o quê? A produtividade, só isso. O que incentiva uma produtividade? A motivação da equipe, né? Então, como ela é uma equipe motivada, com um líder assim, então ela tem uma produtividade muito maior, né? Cada vez mais é incentivada a produtividade dessa equipe. É uma equipe que trabalha satisfeita, feliz, alegre, né? Então, não tem como você, quando você trabalha com satisfação, num ambiente que você gosta, que você sabe que você tem um líder que te ajuda, que te faz evoluir, a produtividade é outra, né? É um profissional, ele profissional engajado que produz muito mais, né? Não tem a menor dúvida disso, né? E nesse modelo de liderança situacional também tem 4 possibilidades do líder se posicionar, que é delegando, apoiando, treinando e direcionando. Então, essas 4 posicionamentos do líder, né, que são super importantes, que é delegar, né, apoio que o colaborador precisa, treino que ele precisa, porque ele entra para fazer um trabalho, ele não conhece aquilo, ele nunca trabalhou com aquilo, é a área dele, enfim, mas aquele exatamente, especificamente, ele não trabalhou, ele precisa de treino e precisa de direcionamento, né? Alguém
que direcione ele, né, nesse processo de treino e de evolução dentro da empresa, né. E cada equipe, né, claro, tem cada equipe tem as suas características, né, então elas precisam de níveis diferentes de direcionamento, elas precisam de níveis diferentes. Algumas é para execução de tarefas, né, como executar essas tarefas, e o apoio, né, que é a motivação, é a estratégia, né, tudo vai depender do contexto em questão, né, tudo vai depender do contexto em questão dessa equipe, né? Como é que ela está colocada, né? Então é isso aí, é um estilo verdadeiramente bem-vindo, muito bem-vindo na empresa, né? Esse quatro pontos que você citou seria as competências necessárias de um líder situacional? Também podem ser competências, né? Como ele se posiciona, e também não deixa de ser uma competência, como ele se posiciona. Ele se posiciona como dentro da empresa? Delegando, apoiando, treinando e direcionando, né? Esses são os quatro possibilidades que esse líder se posiciona dentro dentro da sua liderança, dentro da organização. Então, não deixa de ser competências, né? Porque quem sabe delegar, isso aí é uma habilidade, é uma competência, né? Apoio, treino, saber treinar, saber direcionar, né? Isso aí são as possibilidades que ele tem para se posicionar dentro da empresa, né? E aí, para lidar, então, com esses níveis diferentes de direcionamento, né? Que como que ele vai executar as tarefas. Quando eu delego, como eu apoio, como eu treino ele para fazer isso, né? E a motivação, né? A motivação que tem que estar sempre presente, né? A motivação. Que sem motivação a gente nem levanta da cama, né? Então, eles precisam muito da motivação. É aquele peso, assim, o colaborador, às vezes eu escuto bastante, porque a gente trabalha com liderados, trabalhamos com líderes, e os liderados falam assim, eu pergunto, como é que você levanta todos os dias pela manhã? Qual que é o teu propósito de vida? Eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, porque aquele líder assim, aquele líder assado. Então, quando a gente tem uma referência de um liderado, de palavra de liderado, de líderes, é que eles não estão se sentindo encajados, encaixados naquela organização, né? Então, assim, eles sentem um peso, porque muitos ou é a forma de lidar com muito rígida, muito agressiva, ser um pouco de harmonia, de carisma. E líder que é isso? Carisma, persuasão, conquista, flexibilidade à mudança. E isso vai fazer um pouco da diferença do teu grupo. Eu tenho um case de um líder que ele tinha uma pessoa super na dele, centrada na dele, e não engajava, não se relacionava com seus colaboradores, e isso estava prejudicando muito o desenvolvimento dele. Então, nós tivemos que fazer um plano de desenvolvimento individual para poder ele passar o que ele queria para a equipe dele, que a equipe dele não entendia ele. Olha só que engraçado, depois que ele fez todo o processo de desenvolvimento, ok, deu tudo certo, o líder dele, que é o gerente, falou assim, minhas reuniões são chatas? E daí ele falou assim, e perguntou para todos, né? E ele falou assim, eu não tenho nesse momento, não posso te responder nesse momento. E daí, acabou a reunião, dado o momento, o líder encontrou o gerente e falou assim, vem aqui que eu já tenho a resposta para você. Vai lá, pesquisa tal livro sobre o que é ser um líder. E ele indicou justamente o livro que ele leu, que é o Coach de $1 Trilhão, que traz muitos cases, muitas ferramentas estratégicas como liderar. Então ele aprendeu e ele ensinou para o gerente dele. O gerente foi correndo lá, não comprou o livro, mas foi lá, fez um resumo, pegou na internet um resumo e foi estudar o que é ser um líder. Aí ele falou assim para o gerente dele, observe como que ele inicia as reuniões dele. E como é que ele iniciava as reuniões? O Bill, antes dele falar do problema, eu sempre venho trazendo isso aqui, ele sempre perguntava como que foi o fim de semana. Ele sabia que o filho do colaborador ia competir um campeonato de futebol. Ele sabia que a esposa ia ganhar neném, ou ia fazer uma cirurgia, ou ia prestar uma prova. Ele sabia que a filha estava passando por uma situação de difícil, até com relacionamento com o namorado, porque tudo era compartilhado com o seu líder.
Então, quando ele fazia isso com todo mundo, ele perguntava cada um por um. Quebrava-se o gelo da reunião, porque quando a gente vai numa reunião, o quê? Apreensivo, ai meu Deus, o que, é que ele vai falar? O que, é que ele vai dizer? Qual que é as cobranças? Mais cobrança, mais meta? Não, ele quebrava esse gelo e trazia a equipe dele para junto dele. E aí sim ele Exatamente. começava a chegar no que ele queria. Ele queria o quê? Falar de resultados, falar digamos, de problemas que está tendo na equipe, ou levar um projeto de desenvolvimento, mas não diretamente café da manhã, aquela situação. Isso é muito interessante, é você trazer o teu liderado dentro da tua, para você, para a tua equipe. E a Silvana contribui como tem que delegar, tem que conhecer o meio. Sim, você tem que conhecer o meio que você está liderando, porque isso vai te trazer muita assertividade. Carmen, entrou bastante gente aqui, olha, enquanto a gente falava, entrou a Tem Suzana, uma pergunta. A Suza Lima, entrou a Loja Desigual, oi Simon, a Érica é uma líder também, tive o prazer de trabalhar, lembra dela, Carmen? Lá no Líder Training. Sim, sim. Sim, sim, lembro dela. Uma grande líder. E tem uma pergunta, você visualizou, Carmen? Muitas vezes o liderado executa bem a tarefa, mas de modo diferente que o líder espera. Nesse caso, o certo é sentar e encontrar um caminho para ambos caminharem juntos? A gente Correto? respondeu, É, foi para Carla, a gente respondeu essa pergunta para Carlinha. é a que eu tenho na minha, aqui, só essa. Que eu Então vejo, essa né? foi uma Que eu das vejo. perguntas. Uhum. Sim, Então, sim. Carmen, Essa é a que eu nós vejo. temos mais ou menos uns 15 minutinhos, tá? Pessoal, vocês podem continuar perguntando, trazendo mais, tirando dúvidas, que a gente está aqui para ajudar. Carmen, e falando qual mais contribuição você tem a nos trazer sobre liderança situacional? Olha, as competências então necessárias do líder que a gente vinha falando, né, é aquele que o líder é aquele que se enquadra perfeitamente nos cenários em que as mudanças são constantes. Esse líder situacional, ele se enquadra perfeitamente nesse cenário. As mudanças são constantes e nós vivemos um momento desse, né, que as mudanças são muito constantes, o tempo todo estão mudando. Então, por isso esse líder vem sendo muito reconhecido e com esse espírito, né? E possam então aí elas alcançarem resultados extraordinários e individuais, né? Então, uma das competências assim do líder é a capacidade de adaptação. Talvez a principal habilidade desse líder, né? Ele consegue se adaptar rapidamente a qualquer tipo de contexto. Não é esse líder que chega e diz assim, ah, mas aqui nessa empresa é assim, mas agora tem esse fulano que é problema, aquele que é problema. Tu vai para resolver coisas, né? Se tu é líder, tu vai resolver o tempo todo. Tu é um resolvedor. Então, assim, ele consegue se adaptar, então, rapidamente a qualquer tipo de contexto e transita entre os contextos mais positivos, né? Indo até os mais adversos o tempo todo. Qual é a motivação desse líder, né, situacional? É sair da zona de conforto para poder gerar estratégias eficientes. Porque a zona de conforto a gente sabe, né? Aquele lugar muito bom, muito quentinho, muito maravilhoso, mas lá não acontece nada. Então, Nada. assim, para gerar estratégias eficientes, a gente tem que buscar soluções e sair da zona de conforto. E lidar, então, esse líder lida, então, com essas transformações e com todas essas intempéries, né, que acontecem na empresa junto com a sua equipe, né. Uma segunda competência, sim, que é bem importante também, é esse direcionamento, né. Ele apoia, ele ensina o colaborador a executar as tarefas, né. E ele acompanha esse desenvolvimento das tarefas até a conclusão delas, né? Mas em seguida ele também estimula esse colaborador a ter autonomia, né? Para que ele passe depois a executar essas tarefas sozinho, né?
Então, Uhum. depois, então, ele vem como um orientador, né? A competência dele de orientar, né? O líder situacional, ele é um mediador, né? Ele é orientador dos seus colaboradores e dos seus liderados, porque ele mostra como é que deve proceder para como eles devem proceder e acompanha a execução de como deve ser feito, né? Então ele orienta, né? Ele reconhece as habilidades e as competências desse colaborador, né? E para poder assim, então ele utilizar essas estratégias que são específicas para que atinja os resultados, né? E o apoio, né? Só um pouquinho, tomar uma aguinha. O Fica bem à apoio também é vontade, uma Carla. A competência. gente fala bastante. Obrigada. Muito obrigada. O apoio é uma competência também que o líder situacional oferece ao desenvolvimento do colaborador dele, né? Para que esse colaborador, então, adquira confiança, né? Se comprometa com o crescimento e desenvolva suas habilidades de forma contínua na empresa, que é o que o liderado quer, né? Que ele continue desenvolvendo suas habilidades e de uma forma contínua, né? Mas ele apenas apoia, né? Ele é um apoiador, né? Sem interferir nas funções do seu liderato, né? E delegação, que também é uma competência do líder, ele está apto, então, a delegar os trabalhos, né? A definir as tarefas e as responsabilidades, né? Então, ele é uma pessoa preparada para delegar. Ele também não fica em cima dos colaboradores quando ele delega, né? Porque ele já sabe que eles já foram orientados para que seja feito aquilo que é preciso fazer, né? Então, assim, então, como é que ele faz? Ele acaba fazendo o quê? Ele acaba incentivando a autonomia desse colaborador, né? E a liberdade dele para trabalhar, né? Ele tem autonomia e vai motivando esse colaborador a tomar as suas decisões e a fazer as mudanças. Então, ele ensina esse colaborador a caminhar sozinho, né? Então, ele. E o colaborador, como a gente falou, né, vai ficando cada vez mais engajado no trabalho e dando cada vez melhores resultados. A comunicação também, ela é muito importante, né, para o líder situacional, né, porque ele tem que saber traduzir essa visão que ele tem de todo a organização, de toda essa liderança para os outros gestores também e, obviamente, para os seus colaboradores, né? E quanto mais Sim. claro e mais objetivo esse líder for, mais inspirador ele vai ser, né? Ele tem que adotar, assim, uma linguagem franca, uma linguagem fácil, aquilo que a gente vem falando, quando ele conversar com esse colaborador, tem que ter uma linguagem franca e fácil, né? De fácil compreensão, né? Para amenizar, às vezes, toda uma sensação de confusão que acontece dentro de uma equipe nesses momentos de crise, né? Que as equipes vivenciam com frequência, né? E aí vai dando, Uhum. então, proporcionando uma tranquilidade necessária, né, para que esses líderes superem os seus obstáculos. Uma, um relacionamento fortalecendo laços entre ele e o seu colaborador, né? Para que as equipes fiquem mais assim, como é que eu vou dizer, mais em sintonia, as equipes estejam mais em sintonia e mais coesas, né? E em sintonia também com as necessidades da organização, né? E, por último, a gente também não pode deixar de falar na resiliência, né? Que é exatamente uma das principais virtudes da situação da liderança situacional, né? É uma das principais virtudes, né? Porque a ter seus objetivos traçados, né? Ser paciente na situação que não é legal às vezes, uma situação ruim, né? Até que essas condições se tornem novamente favoráveis, né? Resiliência é a chave. Então, o líder institucional ele tem que ser resiliente, né? Esses dias eu fiz um curso que falava assim, ó, curso profissional é de gestão de alta performance. Foi o curso que eu tô lendo aqui porque eu não lembro ele de cor.
gestão de profissionais de alto desempenho, que é esse líder e cuidar da alta performance do seu liderado. E uma coisa muito interessante que chamou a atenção, ele diz assim no curso: se a quantidade de bons colaboradores Exato. estiver insatisfatória, a estratégia de talento da empresa deve estar errada. Ou seja, a estratégia de desenvolvimento desses talentos não está assertiva para aquele momento. Carmen, querida, a gente tem 5 minutinhos, e vou te dar a palavra para você finalizar, para a gente concluir a Uhum. nossa live, senão não fica gravada, tá, amor? Aham. Então vamos finalizando, não, né? É preciso. Então, esses líderes têm que estar sempre atentos aos pontos fortes, aos pontos de melhoria, né, dos seus liderados, e enquanto esses colaboradores vão entrando assim num ciclo de desenvolvimento e crescem mais, aprendem mais e tornam-se ou um líder, ele também vai formando líderes, né? Outros líderes, né? Outros líderes. Porque, para que saibam, exatamente, o líder vai formando novos líderes, porque já tem líderes em potencial ali com todo o trabalho que ele desenvolve, né? E aí e temos líderes em vários setores da empresa, não é só no alto escalão, né? Temos líderes em todos os setores da empresa, né? Então, em considerações finais, o que eu posso dizer assim, né? É um assunto extenso que a gente teria muito tempo para falar, mas nenhum líder nasce da noite para o dia, né? Também ninguém nasce líder, né? Ninguém O nasce líder. desenvolvimento da liderança, é isso aí, o desenvolvimento da liderança, inclusive dessa liderança situacional, deve ser constante dentro da empresa. Então, assim, através de curso, de formações, de coach, de líder, Carmen falhou, Carmen falhou a tua explicação ali, tá falhando. Oi, Carmen. Eu acredito que a contribuição dela é que ninguém nasce líder, eles são desenvolvidos, não é isso, Carmen? Carmen, o seu comentário falhou, a gente não conseguiu falhou. entender. Então assim, eu vi que parou, né? Então é aquilo que a gente está falando, que ninguém, nenhum líder nasce do dia para a noite e também ninguém nasce líder, né? Que esse desenvolvimento, né, da liderança, inclusive da liderança situacional, deve ser uma constante na empresa e para isso tem que ter investimentos, né? Não existe conhecimento sem investimento. O líder tem a sua formação acadêmica, vai lá, tem o seu trabalho, mas ele tem outras formações que vem agregando ali, né? No seu desenvolvimento como liderança, né? São várias formações, o Instituto Mentor Coach mesmo tem várias formações que são Isso. direcionadas para a formação de líder, né? Tem o Leader Training, tem o coaching, tem várias formações adequadas para isso, né? Que para depois saber também usar as ferramentas, sejam elas de perfil comportamental também, né? Então, tudo isso é importante para o líder. Então, ele precisa estar sempre numa constante evolução e num constante estudo para que ele seja esse líder de alta performance. Carmen, o pessoal está dando parabéns, diz que é muito super interessante o nosso conteúdo e desenvolvimento de liderança. Pessoal, agradecer a presença de todos. A Erika está dizendo, sempre nos Obrigada. dando dicas maravilhosas. Obrigada, Erika, pela sua presença. Muito Não foi obrigada. possível falar o nome de todos ali, Muito porque nós obrigada. temos um tempo. O Gui está dizendo parabéns, excelente abordagem. O Gui é seu filho? Eu tenho um Gui que é meu filho, eu não sei se esse aí é o meu filho, porque eu não estou vendo aqui. É, Esse é Gui é esse. Giacomini. Gui Giacomini. Ah, então Então, é assim, meu filho, pessoal, é meu filho. É meu filho. eu, eu bem Obrigada, que percebi obrigada. que era parecido. É Então, pessoal, parecido? muito obrigada pela participação. É parecido, eu estou vendo aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. A live vai estar gravada no IGTV. Depois vocês podem assistir novamente ela. Não fica só 24 horas, fica lá gravada no meu perfil. O perfil Carmen, qual é o seu perfil? Carmen Giacomini, o Instagram? Carmen Giacomini, arroba Carmen Giacomini, exato. Esse é meu perfil no Instagram. É Carmen com N, Carmen Giacomini. E eu também agradeço a Você você a tem LinkedIn oportunidade, também, né? agradeço a presença também é o mesmo. Agradeço a presença de todos também e qualquer coisa que as pessoas. A Carmen está travando um pouquinho,
Mas assim, eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Eu agradeço também o carinho de você estar dizendo que está sendo bem produtiva a nossa live. Lembrando, Carmen, eu vou falando porque a sua travou, tá? Lembrando que amanhã nós temos uma live super importante, a pedido, né, da última live que nós tivemos semana passada, que é perfil comportamental, entenda como você pensa e age com a Zoila Medeiros. Pessoal, beijo grande. Carmen, prazer, já está 18 minutos restante. Esperamos vocês lá amanhã no meu perfil para falar sobre perfil comportamental, tá? Beijo grande e até breve. Obrigada a todos. Uma ótima noite. Tchau.